Sobre um fundo preto em letras brancas. Produção: Manifesto Produções. Realização: Lei Paulo Gustavo. Ministério da Cultura. Governo Federal Brasil, União e Reconstrução. Uma imagem turva redonda surge, se assemelha a um teto de igreja. Uma imagem acelerada. Pessoas usam terno branco e caminham. Uma pessoa caminha à frente de um carro branco com sirene vermelha acesa. Um homem de branco segura um cetro com um crucifixo na ponta. A pessoa que caminha entra em uma igreja. O altar é dourado e repleto de imagens. A mesma pessoa segura um cartaz branco na porta da igreja. No cartaz, a ilustração de um autorretrato com uma coroa de espinhos. De volta à igreja, a pessoa está de joelhos no meio da passarela no salão da igreja. Volta a caminhar cabisbaixa. A pessoa é parda, tem cabelos ondulados preto na altura dos ombros, barba rala, tela escura. Sobre um fundo preto, em letras brancas, o texto. Uma dramaturgia de Henri Ferraz. Manifesto Criativo, Laboratório de Produções Artísticas. Visual e som, Will S. Souza. Produção executiva, Bel Gomes. Direção de logística, Guia. Apresentando a grande barda, Molotov Queer e a deusa Nix. Figurino, Diana Lee. Assistente de produção e maquiagem, Zenital. É noite. 2 pessoas estão de pé, lado a lado. Ao fundo, uma paisagem com casas iluminadas. As pessoas seguram armas de brinquedo. Tela preta. Em um terreno descampado com terra, uma arara de roupas vazias sobre um tapete vermelho e casas ao fundo. Em uma sala pequena, a mesma pessoa está de cócoras. A pessoa passa a ponta dos dedos em uma bandeja circular com água. Algumas pessoas vão se acomodando em cadeiras ao redor. Ao fundo, uma moldura de quadro pendurada, um facão e um batom vermelho ao lado da bandeja. 2 microfones nas laterais, um banquinho de madeira com um livro e um atabaque. Tela escura. Deixados em ruínas, é o sintoma de minha morte lenta. No descampado, a arara. Ao fundo, uma cidade. De volta ao espaço fechado, uma pessoa fala ao centro, segura um papel com texto. Ao fundo, uma moldura dourada. A pessoa tem cabelos longos ruivos, usa piercing no septo e está toda de preto. É minha curiosidade que me une a este lugar. Há certas ruínas nos arredores que, segundo os nativos, são bem antigas. Local cerimonial com 4 estátuas gigantes. As cavernas com murais gravados nas paredes. A base de pedra no chão. Cais gigantes. De onde vieram os construtores dessas obras? Para onde foram? É uma pena que tenhamos que abandonar o local sem descobrir. Desabrigadas e marginais, agora só podemos ser máquinas. Temos cursos famintos, bocas suculentas e seios vagos. Nos vazios que a vagina oferta, nos tomar para si é o mais difícil, porque esses são tempos que se escrevem intransponíveis. As instituições do mundo nos querem, mas só nos querem mortas. A primeira pessoa de cabelos longos na altura do ombro usa um sutiã preto e uma calça bege. Fala do lado direito da moldura e a outra está do lado oposto. Enquanto fala, encara a outra. Sobre um fundo preto, uma mancha branca se forma e se esvai. De dentro da moldura e agachada, a pessoa encara a outra. Sobre um fundo preto, em letras brancas. Segundo ato. Sobre um fundo preto, o quadro. São Pedro e São Paulo, olhos sob tela. Os santos estão lado a lado, de pé. São Pedro segura a manga da túnica vermelha de São Paulo, que toca por cima o antebraço coberto pela túnica amarela de São Pedro. E as ocasiões, e não vos compete conhecê-lo.
No Estes espaço com pessoas ao redor, são testemunhas as de duas pessoas Deus. imitando o quadro. Por trás da moldura, as pessoas tocam o antebraço uma da outra, imitando o toque de São Pedro e São Paulo no quadro. Todas são como pedras. Delas são as ficções que determinaram a morte dos exércitos que transformaram o canto das multidões em vagidos amargos. De delas que viemos e de delas que continuamos. Esse não lugar, repleto de tormentas. O excesso de lugares estabelecidos pela esfera privada impôs fronteiras violentas aos nossos corpos. De Israel às Américas, com sede em Roma e armadilhas em África. Os senhores das terras definem o que seu montante deixa do vazio, assim como quem escreve o movimento das linguagens deste Éden em ruínas. Brasil, esse horizonte mutilado refém de todos os mundos. Autorizadas a morrer, roubamos de volta a nossa sentença de morte. Vivendo no subsolo do tempo, no subsolo do espaço, no subsolo da ficção. Ainda nos alinhamentos inscritos pela marginalidade, Abrem os braços, encaram o público. Estamos aqui. Brasil. Sobre um fundo preto, em letras brancas, terceiro ato. É dia. Silhueta de uma pessoa correndo na rua. Ela se aproxima. Tem a pele parda, cabelos cacheados e ruivos na altura do peito. Usa uma bata com estampas de mandalas, verde, vermelha e azul. Próximo de um viaduto, essa pessoa sai de trás de uma pessoa de cabelos na altura do ombro. A puxa pelo cabelo. A pessoa tem bigode espesso e barba. No descampado, um tecido vermelho pendurado na arara de roupas. Abre-se por onde a luz destrói umbrais. Escondem as virilhas. A pessoa de cabelos na altura do ombro usa uma máscara de árvore de biscuit em tons de bege, que parece ossos. O tronco torcido cobre todo o nariz da pessoa, que toca um sino de uma igreja. A pessoa segura um cartaz na escadaria pequena de uma igreja. Olha um altar aceso, Ela aparece em meio a lápides de um cemitério. cobrindo-lhe de flores e espera. Segura o cartaz à frente do rosto, ao fundo uma paisagem. No cartaz, o desenho do rosto com uma coroa de espinhos. Os preás brincam A pessoa na segura o cozinha, cartaz em preparando a frente a uma ceia placa de azulejos com um grafite dos príncipes. Descolonize. Muitos são os príncipes Na que sequência, brincam. dentro de uma igreja, abaixo de um vitral, na fachada de uma capela. A quem rezávamos não faz mais sentido. Tudo está obsoleto. A pessoa está em um espaço arborizado. De baixo para cima, vê-se a pessoa gesticulando e uma copa de árvore sem folhas. A pessoa usa um sutiã e tem corpo peludo. No chão do espaço fechado, em volta de diversas pessoas, a outra pessoa está agachada. À frente a bandeja redonda com espelho no fundo, o recipiente está coberto por água. Ela tateia a água. Ela abre um batom e passa nos lábios. Ela fecha a maquiagem e pega o facão que estava ao lado. Ela arrasta a ponta do facão no tablado, contornando o espelho redondo. Esses dias me disseram: você passa batom que nem homem. Tive raiva. Ela finca o facão no tablado. Na verdade, passo batom que nem a minha mãe. Minha mãe, quando passava batom, gostava mesmo de passar manteiga de cacau. Ela coloca o facão no meio do espelho de Passava círculo. ambos com a mesma sensação. Se admirando, olhando no espelho, ela dizia: Ela tateia a água. como os homens são fracos. Sobre um fundo preto, o texto em letras brancas.
e na sua testa está escrito o nome Mistério. Sequência de diversas ilustrações em preto e branco. Desenho de uma pessoa com corpo disforme, rosto pequeno, garras nas costas, seios e pênis. Em outra ilustração, uma figura semelhante a um corpo humano, com cabeça pequena, corpo disforme, de pernas abertas, usa salto no pé direito. Na outra ilustração, uma figura com corpo humano, asas de morcego e uma cauda tortuosa e longa. A figura usa salto e está com a bunda empinada e os antebraços apoiados no chão. Em outra, uma figura com braços abertos, asas e nua, tem seios fartos e pênis. Em outra, a figura está de costas, com os braços abertos. Em letras brancas, o texto: A mãe das meretrizes e das abominações da terra. Ato 4. Uma pessoa está em um ambiente aberto, empunha o facão, golpeia o ar. Ela é parda de cabelos cacheados, ruivo, até a altura dos ombros. Usa um vestido de gola branca, com babados e retalhos de renda. A pessoa tem unhas postiças de ossos, acende uma vela branca e a coloca em frente a um cemitério. No fundo, o letreiro: Cemitério Horto São Dimas, número 290. A pessoa está parada entre construções em ruínas. O vestido branco é longo, com mangas abertas. Ela usa um adorno na cabeça, também de ossos. A pessoa se afasta da entrada de uma capela. A pessoa está parada em uma rua, ao fundo, a fachada da igreja presbiteriana Atos. A pessoa está em outro lugar. É noite. Ela para sobre o morro, ao fundo uma cidade. Se agacha suavemente e grita: sob fundo preto. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de não viver sob lei alguma. De volta ao tablado, a pessoa ainda está diante do espelho. A outra pessoa se aproxima. Devo seguir odiada. Eu tive uma mãe chamada Cláudia. Eu tive uma mãe chamada Cecília. Quando você me olha, automaticamente seu sangue No morro, as pessoas se encaram. Um cavalo come capim. No morro, elas ficam testa a testa. É noite. No mesmo morro, elas ficam com as testas coladas e girando lentamente. Tela escura. Ato 4. Eles não sabem se morrem por insolência ou por seus paus bem duros. A pessoa toca um atabaque. No princípio era o verbo, e o seu nome era vingança. Depois das trevas se fez a luz, que iluminou a aerópago grego. Ao subir a montanha para implorar a terra, Orestes está praticamente tomado pelas irmãs, gritando-lhe aos ouvidos. Tela escura. Maldita seja Uma a senhora casa de pele Atreu, parda, cabelos grisalhos, cacheados e curtos, nascida usa um vestido preto. do Ela está metal e sentada do sangue, em meio à plateia. por onde as águas das enchentes invadem os campos marginais. Frígidos cadáveres hasteados como vaidade. Então, fúrias tremendas emergiram de pelargos calcanhares. E assim foi escrito o primeiro verbo, pela primeira vez.
Eis sobre as chamas estão crendices bizarras, desejos cintilando no céu, na noite profunda. Bocas secas, poupadas pela água. É o homem. Pele escura. É o homem. É o homem. A senhora fala no tablado, encarando a plateia. Então, cortaram suas línguas para que não bebessem água. Ela tateia o espelho no chão. As fúrias vieram antes dos deuses. Ouve-nos, divina Atena, porque deuses maliciosos e perversos despoja-nos de nossas honrarias. Nada me obriga a prometer o que não quero. Jamais recorde aos nossos corpos a maldição dos atridas. Mesmo os benevolentes ainda ouvimos suas vítimas clamando por vingança. Assim vieram fúrias tremendas, e estas demoliram os poderes dos senhores da terra. Que possamos perdoar as coisas não ditas, que possamos destruir os horizontes disciplinantes que sitiam nosso bem-estar, que possamos descansar após 2000 anos, mas que possamos desfazer os fins impostos a nós. Maldita seja a casa de Atreu! Ouviram? É o som de seu mundo desmoronando. E do nosso ressurgindo, ressurgindo, ressurgindo. Cálice dos gigantes. Ficção. Ficção. Em um espaço aberto, uma bandeira vermelha. Ficção. Lentamente, um bastão em chamas queima a faixa. E letras brancas sobre o fundo preto. Atos para o fim dos tempos.